O padrão de Deus é Jesus. O modelo é Jesus. É aí que não há um justo, nenhum sequer. E não há nada que você e eu possamos fazer que nos torne justos diante de Deus. Se houvesse qualquer coisa que você e eu pudéssemos fazer para nos tornarmos justos diante de Deus, Jesus não teria descido do seu trono de glória, adorado por milhares e miríades de anjos e seres celestiais, se feito um homem como você e eu, e subido ensanguentado naquela cruz para dar a sua vida em seu e em meu lugar. Se houvesse qualquer coisa, se houvesse qualquer outro meio, se através de orações e jejuns e sacrifícios e promessas e caridade e obras e esforço humano e desempenho humano e bom comportamento e honestidade e viver uma vida em que todos elogiam, se isso pudesse salvar alguém, se isso pudesse dar justiça diante de Deus, Cristo não teria dado a sua vida na cruz por nós. Já parou para pensar nisso? Se através do sofrimento humano nós pudéssemos ser justificados diante de Deus, Jesus não precisaria ter vindo. Então, nem os nossos sofrimentos, as nossas agonias e angústias e lágrimas nos dão justiça diante de Deus. Senhor, já sofri muito aqui nesse mundo. Agora o Senhor tem que me recompensar. Agora o Senhor tem que reconhecer que eu sou justo. Não, mas o nosso sofrimento, querido, não nos dá justiça diante de Deus. Nem a nossa... eu sou um bom cidadão, eu cumpro minhas obrigações, eu não falo mal de ninguém, né? Só de vez em quando. Eu pago minhas contas. Ué, bom para mim, bom para você, não é isso? Eu não faço nada que seja condenável perante a sociedade. Ué, é ótimo para nós se nós fizermos isso. Mas isso não nos dá justiça diante do Deus que é santo, é perfeito, é amor incondicional. Você lembra quando Jesus está no Getsemane? Eu falei isso aqui semana passada. Ele está orando em profunda agonia. E ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele orou assim por 3 vezes. E tamanha era a sua agonia que ele começou a suar gotas de sangue, diz a Bíblia. Ele estava dizendo: Pai, se há uma outra maneira, se houver outra forma da humanidade poder ser resgatada, reconciliada com o Senhor, unida novamente ao Senhor, perdoada, justificada, liberta, se houver uma outra forma, qualquer outra forma, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, não havia outra forma. Jesus precisou ir para a cruz. E quando ele estava lá na cruz, derramando o seu sangue, as pessoas passavam embaixo da cruz e diziam: se Deus te ama, que te livre agora. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. Mas Jesus não desceu da cruz. Sabe por quê? Ele poderia ter descido. Mas se ele descesse da cruz, nós iríamos subir nela. Se ele descesse da cruz, nós estaríamos perdidos para sempre. Foi por isso que ele ficou lá até o fim, até o último brado, quando ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque ou Jesus morria na cruz em seu e em meu lugar, ou não haveria salvação. Por isso, a única justiça que nos veste é a justiça de Jesus. A única justiça que nos veste diante de Deus é a justiça de Jesus. Quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, a Bíblia fala que eles se esconderam e eles fizeram para si roupas
com folhas de uma figueira. Eles se cobriram com aquelas folhas. E a Bíblia diz que Deus chamou Adão e disse: Adão, onde estás? E Adão disse: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Tive medo e me escondi. O Senhor perguntou para ele: quem disse que você estava nu? Você por acaso comeu da árvore que eu disse que não comesse, do conhecimento do bem e do mal? E aí ele colocou a culpa na esposa, disse: a minha mulher me deu do fruto e eu comi. E Deus fala: Eva, você fez isso. Ela disse: a serpente me enganou e eu comi, a culpa foi do diabo. E Deus responsabiliza todos. Adão, porque você deu ouvidos a ela e não a mim. Eva, porque você fez isso, deu ouvidos a serpente. E depois falou à serpente: você vai comer pó todos os dias da sua vida. E a semente da mulher, ele esmagará a tua cabeça. Bom, você sabe a história. Mas a história continua dizendo que Deus veste o primeiro casal com peles de animais. Como ele fez isso? Algum animal precisou morrer para que sua pele fosse usada para cobrir aquele primeiro casal. Deus vestiu o primeiro casal porque eles estavam tentando se vestir com o que eles encontraram, com as folhas das árvores, da figueira, mas aquilo não estava os vestindo. E Deus os veste com peles de um animal, provavelmente um cordeiro, já para mostrar para eles que quando o homem desobedece a Deus, o salário, o resultado do pecado é a morte. Alguém morre para que outro alguém viva. Sangue é derramado, vida é derramada em troca da vida. E você é vestido com as vestes que vêm de alguém que morreu em seu lugar. Por todo o Antigo Testamento, você vai ver essa história sendo repetida no tabernáculo que Moisés levanta no deserto, no templo, lá em Jerusalém, quando havia a festa da Páscoa. Historiadores dizem que talvez chegasse ao número de 250 mil cordeiros sendo sacrificados. Mas a Bíblia sempre se refere ao cordeiro da Páscoa, como se fosse um só. Porque, na verdade, Jesus é esse que iria dar a vida em nosso lugar. Por todo o Antigo Testamento até chegar em Jesus, a história está sendo mostrada através de figuras, de exemplos. É como ensinar uma criança. Você vai mostrando figuras para ela, fazendo desenhos, mostrando ilustrações para que ela possa entender, para que ela possa começar a compreender. É assim que Deus faz quando chega no Novo Testamento. Aquilo que no Antigo Testamento era apenas uma sombra, um exemplo, uma figura, ganha realidade na pessoa de Jesus. Quando Jesus chega e João Batista o vê, João aponta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, todos os judeus sabiam que significava isso. O Cordeiro, a Páscoa, os cordeiros sendo sacrificados, o Cordeiro que o sangue era derramado para que os seus pecados fossem cobertos, perdoados. Jesus é o Cordeiro. Agora, se na cruz a única justiça que Deus aceita é a de Jesus, isto é uma ofensa. É aí que está a ofensa. É aí que está o escândalo. Porque você e eu não pagamos nada por isso. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós não conquistamos isso. Nós não trocamos nada por isso. É inteiramente de graça. Vem de Deus. Deus nos amou e entregou o seu Filho por nós. Ele nos amou e veio
em Jesus e se entregou. Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou, tenho o poder para dá-la e para tomá-la de volta. Quando você entende que a única justiça que veste alguém diante de Deus é a justiça de Jesus, você entende então o escândalo da cruz. Porque as pessoas estão sempre querendo merecer, sempre querendo pagar. Não, eu fico devendo nada a ninguém. Se me der algo, eu vou dar em troca para depois não ficar falando que eu estou devendo. Tá bom, me deu um lápis, eu dou 2 lápis. Me deu uma caneta, eu dou um estojo de canetas. Eu não devo nada a ninguém. Mas, meu querido, todos nós devemos a Deus. E a nossa dívida só é paga pelo amor e pela graça dele. Nós não merecemos, nós não conquistamos, nós não pagamos, não houve nenhuma negociação, não houve nenhuma reunião para tentar convencer Deus. Senhor, olha, eu prometo ao Senhor que eu farei isso, farei aquilo. Não! Deus, em sua grandeza, extraordinária misericórdia, amor que vai muito além de todo entendimento, como eu preguei semana passada, graça infinita, favor que ninguém merece, ele se fez homem em Jesus e pagou a nossa dívida. Ele pagou a dívida de toda a humanidade. Pagou a dívida de cada pessoa que não crê nele. Pagou a dívida de cada pessoa que zomba dele. Pagou a dívida de cada pessoa que diz que ele não existe. Pagou a dívida de cada pessoa que zomba de você e de mim por nós crermos nele. Pagou. Na cruz, Cristo deu sua vida por todos. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E esse é o escândalo da cruz, é que justificados mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É que o justo, Jesus morreu pelos injustos para nos levar a Deus. É que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus foi feito pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus trocou de lugar com você e comigo, com cada ser humano. Ele disse para mim: me dê sua culpa, me dê seu pecado, me dê sua condenação, me dê sua maldição, me dê o juízo que está sobre você. E eu dou a você meu perdão, eu dou a você minha justiça, eu dou a você minha misericórdia, eu dou a você minha graça. E eu digo: Senhor, quanto o Senhor quer por isso? E ele diz: nada, está pago. Confie, creia, aceite, humildemente. Só isso. Isso me humilha. Não humilha você? Do que você vai se gloriar? De nada. É o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo pecado. E a Bíblia fala: bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras, não na sua justiça própria, mas no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade de Deus, pelas portas. Não entra escondido, não entra pela janela, não entra pedindo: oh, me desculpe, será que eu posso entrar? Não, entra com ousadia, entra com alegria, entra com liberdade, entra como filho, entra como herdeiro, entra pelo sangue de Jesus. E se gloria do quê? De nada. Se envaidece do quê? De nada. Qual é a vaidade que uma pessoa que crê em Jesus pode ter? Nenhuma. Nenhuma. Por favor. Consegue perceber isso? A Bíblia fala: pela graça sois salvos. O que é graça? Um favor que não se merece. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus.
não vem de obras, não vem do esforço de vocês, não vem do empenho de vocês, não vem dos sacrifícios de vocês, não vem do que vocês fazem, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo, para que ninguém se glorie. Olha que coisa, Deus quer dar a você e a mim a alegria de não ter nada do que se gloriar. Do que você se gloria? De nada. Cristo deu sua vida na cruz por nós. É pelo sangue dele. Por favor. Esse é o evangelho e essa é a ofensa e o escândalo. Eu estou terminando, me suporte só mais um instantinho. Na cruz acabam todas essas vanglórias humanas. Paulo chega ao ponto de dizer, quando está terminando essa carta que escreveu aos Gálatas, que se ele fosse se gloriar, ele só se gloriaria na cruz de Cristo. Lembra? Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala assim, eu vou me gloriar de alguma coisa? Eu vou me gloriar na cruz. Eu não vou me gloriar em mim. Em que eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar no meu conhecimento, na minha história, no meu sofrimento, na minha renúncia, na minha abnegação, nos meus jejuns e vigílias. Eu vou me gloriar na minha criação, no meu empenho, na minha pregação. Não! Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que, para seguir Jesus, manso e humilde de coração, só tem um caminho, o da humildade. E humildade vem da palavra humus, que significa terra. Significa que você e eu reconhecemos que somos só pó. Humanos, viemos do pó. O tesouro habita num vaso de barro. Frágil. A gente muitas vezes se esquece disso. E a gente quer muitas vezes dizer, mas, como eu falei antes, eu sou uma boa pessoa. Mas qualquer coisa de que eu me glorie é a minha justiça própria. Paulo disse assim, eu não tenho justiça própria nenhuma. O que ele quis dizer? Eu não tenho nada do que me gloriar. Enquanto você e eu temos algo para nos gloriar, nós não compreendemos ainda o Evangelho de Jesus. Enquanto a gente ainda vive daquelas vaidades, em nome até da espiritualidade, enquanto a gente quer apresentar nosso currículo para Deus, chegar para Deus e falar, Senhor, olha só, tenho tudo documentado, tem um currículo extenso. Enquanto a gente chega assim, ele não entendeu nada. Não entendeu o escândalo da cruz. É por isso que Paulo fala assim, olha, para os gregos, que eram aquelas pessoas que viviam em busca do conhecimento, da sabedoria, da lógica. Tinha os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Sófocles, e assim vai. Ele fala assim, olha, a pregação do Evangelho é loucura para eles. Eles acham que isso é uma doideira, é uma loucura. E para os judeus que vivem em busca de sinais, manifestações poderosas, prodígios, chegam para Jesus e falam, Senhor, dê-nos um sinal de quem tu és, quem tu és. Jesus já tinha curado um monte de gente enferma, ressuscitado gente morta, e eles pedem um sinal. Jesus olha para eles e diz, vocês estão pedindo um sinal para mim? Ele fala assim, nenhum sinal vai ser dado a vocês, senão o do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará no coração da terra. Ele estava dizendo, o sinal que eu dou para vocês é o seguinte, é a minha morte. É loucura para os gentios, é um escândalo. A cruz é a fraqueza de Deus para os homens que buscam poder. A cruz é a loucura de Deus para os homens que buscam sabedoria humana. Mas é naquela aparente fraqueza, é naquela cena que não parece de nenhum conquistador,
Compare Jesus na cruz ensanguentado entre dois malfeitores, com um grande imperador entrando na cidade com suas tropas depois de uma grande vitória numa guerra, montado num cavalo esplendoroso, com vestes majestosas e a multidão aplaudindo e aclamando. A única vez que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e foi aclamado, ele estava montado num jumentinho emprestado. Não num cavalo majestoso e imponente. Não, era um jumentinho. E quando as multidões querem fazê-lo rei, ele se retira. E é na cruz que ele coloca o foco. E todos aqueles que seguiam Jesus no início da igreja colocavam o foco na cruz, na morte e ressurreição de Cristo. Porque é ali que está a mensagem. Eu estou terminando. Quando eu percebo isso, eu vejo que a dimensão do sacrifício de Jesus diante de Deus é tão grande, é tão profunda, é tão completa, é tão suficiente, que tudo começa ali e tudo acaba ali. Não há mais sacrifícios a serem feitos. Não há mais, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E ele não morreu como um mártir. Ele não morreu simplesmente para dar um exemplo, ele morreu em meu e em seu lugar. Olha para alguém e fala assim, ele foi o seu substituto. Fala para essa pessoa, ele estava no seu lugar. É aí que a glória, a honra, a majestade e o poder pertencem somente a ele. É por isso que diante do trono do Cordeiro, dia e noite e dia, por toda a eternidade, é dito digno é o Cordeiro que foi morto, de receber ações de graça e honra e glória e louvor e majestade. O que você e eu podemos fazer é apenas nos prostrar diante dele e dizer, digno é o Cordeiro por seu sacrifício. Não há nada a acrescentar ao que Jesus fez na cruz. Na cruz, aquela aparente derrota foi a vitória mais estrondosa que esse universo já viu. Jesus estava vencendo. E ele estava mostrando que você e eu não vencemos pela força, pelo poder, pela sabedoria, pela justiça humana, mas nós vencemos pela fé nele, pela entrega, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão. É um outro caminho. E querer melhorar isso, querer colocar alguma coisa a mais, adicionar alguma coisa a isso, é o que Paulo chama de desfazer o escândalo da cruz. Deixa eu terminar só dizendo isso. Você já se deixou vestir pela justiça de Jesus? Ou você ainda está tentando se cobrir com a sua justiça? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Continue orando. Aí no seu lugar, se você está me ouvindo através da rádio, se você está me ouvindo em algum lugar, você diz, eu nunca entreguei minha vida a Jesus Cristo. Você pode ter uma religião, você pode ter uma crença, você pode ser quem for, mas essa noite você ouviu essa palavra e você chegou à conclusão que você se gloria de várias coisas. Talvez você ache que você tem algum mérito, alguma justiça. Ou talvez não, talvez você se ache o pior dos seres humanos. Você está me ouvindo e dizendo, eu não valho nada. Mas para Deus você vale. Ele ama você. E se essa noite você compreendeu essa palavra, e você diz, eu quero a justiça de Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que o sangue dele me purifique, eu quero crer no que ele fez na cruz e somente no que ele fez por mim. Eu aceito a graça de Jesus. Então, onde você estiver me ouvindo, num hospital, num presídio, onde for, na rua, num quarto, ore comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu recebo a tua justiça, o teu perdão,
a tua salvação, a tua graça, a tua bondade, teu amor. Eu não tenho justiça nenhuma para apresentar, mas eu recebo a tua. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Eu confio que o seu sacrifício na cruz por mim é o bastante, foi o suficiente, que está feito, está pago. Obrigado, Jesus, por me amar assim. Eu te recebo em minha vida, como meu Senhor e Salvador. Quero te seguir de hoje em diante, na força que o Senhor me dá. Teu nome, Jesus. Se você, por alguma razão, você deixou essa comunhão com Jesus de lado, você está tão confuso que não sabe mais o que fazer, é simples. Apenas humildemente diga para Ele: eu estou de volta. Eu aceito o teu perdão e misericórdia. Senhor, eu errei, mas eu peço o teu perdão. Eu creio que o sangue de Jesus é suficiente para me purificar de todos os meus pecados. E eu aceito, eu recebo em teu nome.